Olá, Eliana. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo sim, tudo sim. Muito bom estar aqui contigo hoje, nessa manhã, para a gente poder estrear, né? Isso que está começando aqui, a gente dando esse pontapé, mais um pontapé inicial nesse nosso maravilhoso podcast, Os Mestres de Si, para quem está chegando por aí. Eu sou o Pedro Gabriel, né? Eu sou um terapeuta especialista em trauma e várias outras coisinhas. E essa é a. Eliana, eu sou educadora somática, terapeuta restaurativa, instrutora de yoga e algumas outras coisinhas mais que não dá para a gente ficar falando, né? Porque senão o tempo vai, gasta e a gente não chega no propósito, né? Mas então é isso. Ai, que bom, a gente resolveu fazer isso daqui para quem está chegando agora, né? Você que está chegando agora, ou você está escutando esse nosso podcast, ou você está assistindo o nosso podcast lá pelo YouTube e tal. A gente resolveu fazer isso que é uma conversa mesmo. Então talvez você fique meio surpreendido assim, nossa, mas eles estão conversando, a conversa vai meio aleatória, parece que eu não tenho roteiro. E às vezes a gente escolhe umas pautas para conversar, a gente vai decidir, mas a conversa vai só fluir como dois bons amigos que se conhecem há um tempinho. E ao longo do tempo vocês vão conhecendo a gente melhor. A gente vai falando do que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente está estudando, e vocês vão entendendo um pouquinho melhor. E até porque que o nome desse nosso podcast é o Mestres de Si. Então, Pedro, sabe, eu achei que seria uma boa ideia a gente conversar a respeito de algumas coisas, algumas situações que nos atravessam, né? Então, assim, ultimamente eu ando gostando muito de assistir a filmes, né? E assim, não sei se você ficou sabendo, mas parece que tem um filme, parece não, tem um filme aí que se chama O Filho de Mil Homens, que está fazendo maior sucesso, né? O pessoal está curtindo muito, todo mundo fala muito bem, né? E aí eu fui assistir para ver qual que era, né? Até descobri que tem um livro que traz a história, né? E que o escritor é um escritor também famoso e tem muitos livros. Fiquei bastante interessada em ler alguma coisa dele, sabe? Eu não sabia que tinha um livro, eu só sabia do filme. Realmente tem bastante gente falando, parece que tá na Netflix, né? O filme está na Netflix. Então, assim, olha, bom, eu já vou avisando que tem spoiler, né? Porque eu vou Isso! contar o filme, vou contar como eu fui atravessada por esse filme, né? Ai, pode me contar, porque se te atravessa, provavelmente vai me atravessar também. Vamos lá. Então, é assim, sabe? Olha, o primeiro impacto foi quase nos primeiros minutos de filme, já apareceu o Crisóstomo. Crisóstomo é um homem mais ou menos de 40 anos, ele é um homem branco, pescador, né? E ele aparece assim, agarrado num boneco de pano. Eu não sei se ele está bem, se ele está num barco, eu não me recordo bem a cena, só recordo da profunda tristeza que ele sentia, que ele estava sentindo, porque ele não tinha um filho. E aí, assim, eu vou contar tudo da minha moda, né, Pedro? Sabe como é, né? Não vou seguir o roteiro lá do filme. O que acontece é assim, que o Crisóstomo, ele foi o filho de uma mulher que na aldeia deles, lá na sociedade, na comunidade onde eles moravam, ela era vista com maus olhos, porque era possivelmente era uma mulher bissexual, porque ela se deitava com uma outra mulher e também se deitava com outros homens. E aí ela engravidou do Crisóstomo. E aí o que aconteceu? Ela teve o filho, mas
ela foi apedrejada sabe, tipo assim, Maria Madalena, entendeu? E foi, acho que levou uma surra, e depois aparecia ela assim, morta, então mataram ela também, entendeu? Então, e era interessante porque o Crisóstomo, ele, cada vez, a conexão que ele tinha com a mãe dele era através de uma concha, concha do mar, porque a mãe dele tinha muitas conchas, e, e então ele fazia essa conexão, sabe, com ela. Então, sempre que ele precisava se acalmar, se encontrar, ele usava essa concha, ele colocava a concha no ouvido, sabe? E assim, com relação ao Crisóstomo, ele trazia duas coisas bem interessantes. A solidão dele, porque ele não tinha um filho, ele não era casado, não tinha família, ele era só. Ele tinha essa solidão, e tanto é que se expressava nessa profunda tristeza. Aí, mas só que tem uma coisa também, que não só a solidão ele trazia com ele, mas a solitude também, porque ele tinha um profundo cuidado com as coisas dele, com a casa e com a forma de ele fazer a comida, de servir os pratos, porque assim, ele servia o prato para ele, mas depois outros vieram, né, na história. Então, assim, era de uma singeleza muito grande essa ação dele colocar o prato na mesa, dele fazer a comida. Então, ele estava inteiro, sabe? Ele estava pleno. Então, assim, nesse lugar, porque a gente percebe que ele vai caindo, né, na profundeza dele mesmo, sabe? Ele vai se às vezes dá a impressão que aquele se perde e não volta, mas, mas tem um momento que ele consegue se encontrar, sabe? Ele consegue se encontrar. E aí parece que ele pede para o universo um filho, e esse filho chega. E o Camilo era uma criança de 14 anos que ficou órfão pela segunda vez, porque o Camilo era filho de uma mulher que era uma mulher anã e que era discriminada, marginalizada dentro da comunidade e tal. Mas ela se permitiu receber homens na cama dela. Não era um homem só, ela tinha vários relacionamentos, mas ela queria encontrar o amor da vida dela. E nisso ela engravidou. Ela engravidou e quando ela foi ter o bebê, a médica que atendeu conseguiu salvar o nenê, mas a mãe parece que teve uma hemorragia uterina muito forte. E aí ela morreu na hora do parto. Morreu na hora do parto e o nenê foi ressuscitado. O nenê era o Camilo, que foi adotado por essa médica e o marido. Aí, então, quando o Camilo, a médica morreu, e chegou um momento que o marido dela também morreu e ele ficou órfão. E aí ele precisava se sustentar, e foi assim que ele encontrou Crisóstomo, porque ele se colocou para ser um ajudante na hora da pescaria. Entende? Então aí parece que as coisas começaram a abrir, foi como se o sol abrisse para o Crisóstomo, sabe?
porque ele percebeu que o que ele tanto queria, que era um filho, aconteceu. E aí ele mandava o filho para a escola, e o filho era muito interessante, porque ele falava assim, mas pai, você não vai ter uma mulher, você não vai se casar e tal. E aí outros personagens foram aparecendo. Aí aparece a Isaura, que é uma mulher que tem de origem negra, que onde na família o que era importante era a honra da mulher, mas que paradoxalmente as mulheres nessa família eram desonradas. E aí ela, no primeiro namorado, quando tinha 15 anos, o namorado foi lá e teve uma relação com ela que não foi consentida, e aí ela se sentiu muito, muito mal e perpetuou essa história de desonra que já estava na família dela, entendeu? Então aqui você tem uma mulher negra, marginalizada, que não se permitia amar ou ser merecedora de um amor por causa dessa história familiar, entende? Bom, aí a gente tem muitas mulheres, né? Ah, sabe o que que apareceu? Ah, então essa Isaura apareceu na vida do Crisóstomo. E ele acolheu a Isaura. Mas antes disso apareceu um homem gay. Um homem gay que foi, que era adotado e que tinham conflitos internos muito grandes, se reprimia muito, porque ele tinha aquela pulsão de energia, de vida e de morte também, porque ele não se permitia assumir quem era. Não se permitia assumir quem era. Então era muito difícil, porque ele tinha toda uma energia que ele tinha que reprimir, que ele tinha que bloquear, e tinha um conflito. A mãe dele, às vezes aceitava quem ele era, mas às vezes não, às vezes queria matá-lo, entende? Então, e esse rapaz, ele chama Antonino, ele veio a se casar com a Isaura. Engraçado, né? E aí, por fim, a Isaura, aí ele, no dia do casamento, na noite do casamento, ele foi embora, se mandou e abandonou a Isaura. Aí a Isaura apareceu para o Crisóstomo. E aí eles começaram a interagir e tal. Então, aí o Crisóstomo acolheu a Isaura. Dali um tempo, o Antonino veio, chegou, e aí ele também foi acolhido na família. Então já era o Crisóstomo, o Camilo, a Isaura e agora o Antonino. Então, assim, à medida que essas pessoas chegavam, elas trocavam afetos, experiências, e tinha uma coisa que era muito interessante, que era, ele morava à beira do mar, então tinha muitas pedras e tal. Quando ele estava muito, muito triste, muito ruim, ele chegava na pedra, sentava em cima da pedra, de frente para o mar, e gritava muito alto para poder colocar para fora aquilo que ele estava sentindo. E dessa forma, também a Isaura fazia, em algumas vezes. E aí, depois o Antonino veio e também fazia. Então, eles se acolhiam e cuidavam da sua dor, do seu, do seu desespero, dos seus desencontros, né? E foi um filme muito, muito interessante, porque, assim, o que me passou é que
primeiro, uma coisa, uma grandiosidade da mulher anã que se permitiu ter um filho. Ela disse que sentiria que a vida dela teria valido a pena se o menino crescesse, se o menino vingasse. Então, uma coisa, uma grandeza muito grande, né? E assim, pelo fato dessas pessoas se reunirem e permitir que a vida acontecesse neles, sabe? É porque a vida precisa de mais corpos, entende? Para se expressar. Precisa, sabe? Então, assim, é como se a mensagem fosse certeira, sabe? É exatamente isso. Só com mais corpos que se conectam e que vivem a excitação, a intensidade da sua experiência, é que pode fazer com que a energia possa, que a vida possa progredir, possa ir para frente, possa vingar de verdade, sabe? Então, assim, eu achei isso muito legal. Teve outras coisas, sabe? Que ficaram, assim, no filme. Não é que ficaram, é que foi pincelado, sabe? A desumanidade que tinha dentro da comunidade, através do apedrejamento, através da violência, da discriminação e tal, alguns pontos foram, assim, salientados, né? Então, assim, mas não foi esse o foco na desumanidade. O foco foi em como aquelas pessoas processaram dentro de si o abandono, a solidão, sabe? A morte de uma pessoa querida, né? Sabe? A perda. Então, como essas pessoas processaram e como elas conseguiram sair desse lugar de muita dor, de muito sofrimento, e encontrar vida, sabe? Entende? Quando eu escuto você falando, tipo, eu sinto aqui nessa parte do peito como se desse um aperto, certo aperto, mas é como se fosse apertado, não fechando, mas tipo, como se não tivesse espaço, como se quisesse expandir e a coisa tá travada, Isso. sabe? Não é fechando, mas tá apertado aqui porque tá expandindo, sabe? Mas tivesse parado. Dá uma. Você foi contando, eu não vi o vídeo, não vi o filme, eu só imaginei as cenas, essa coisa toda e realmente atravessa, tipo, teve um momento que você falou que eu senti as lágrimas vindo aos olhos, assim, do tipo assim, gente, que. E como você condensou a coisa, né? A vida precisa de mais corpos, a fé, contato mesmo, né? Porque essa solidão realmente ela é triste, né? A solidão eu não sei dizer, as pessoas falam daquele negócio de a gente encontrar uma solitude e tal, mas claro, tem hora que a gente tá sozinho, é um momento de paz, né? Mas eu acredito que realmente quando a gente passa por essas histórias e ainda se conecta, porque você vai vendo aqui como se fosse um quebra-cabeça, né? Como você vai falando, as perdas parecidas, os isolamentos parecidos e como aquela vai formando uma colcha de retalho, né? Você já fala do filho de 1000 homens, eu não sei quais deles são os filhos de 1000 homens, né? Porque são muitas as histórias que vão se cruzando e no final das contas é Camilo o nome do menino? Camilo. Será que é o Camilo? Será que é o Cristóvão?
sabe? Crisóstomo, será que é Crisóstomo, o Antonino? sabe quais deles são filhos desses 1000 homens, porque são essas histórias todas que foram passando, né? E elas atravessam, nossa, me lembrou até um poema que eu escrevi há bastante tempo atrás, que falava se eu sou a coxa de retalho desse mundo. Que é um pouquinho do que eu me sinto, achei incrível isso. Bonito, eu fiquei ainda mais curioso de ver. Eu espero que as pessoas que estejam escutando aí também fiquem interessadas e queiram. Quem É, topa, quem topa, quem deu conta do spoiler e queira ir lá e assistir também. Ou ler o livro, né? Você falou que tem um livro, eu fiquei interessadíssimo. Sabe, nossa, tem um livro, deixa eu sabe? falar do livro. Na verdade, assim, eu comecei a escutar o audiobook, e é incrível como é fiel, assim. Eu senti que foi fiel, o filme foi fiel ao que estava no livro, né? Ai, que lindo. Então, e, e a narração é maravilhosa. É uma mulher que narra, e é uma narração muito boa. Então, assim, às vezes, como é muito comprido, né, o audiobook, às vezes a gente tem que fazer pausas, né? Você escuta aí uma meia hora, 40 minutos, você pausa, depois você volta e tal. Mas eu acho muito legal porque essa experiência da linguagem, sabe? Desse- de você escutar essas palavras é muito bom, sabe? Muito legal, assim, eu gostei demais, né? E eu acho, assim, que é possível você ter uma ótima experiência escutando um livro, assim como assistindo o filme, né? Ou os dois, né? Ou os dois. Ah, uma coisa que eu queria falar, Pedro. Quando você falou de uma sensação corporal que você teve, né? Quando você me Uhum. escutou. Então, assim, quando você falou do aperto no peito, mas eu percebi que você deu uma relaxada nos ombros. Você soltou os ombros, né? Uhum. Então, assim, essa é uma expressão que você pode explorar para ver se você consegue intensificar mais aquilo que você sentiu, aquilo que você percebeu, porque você, de alguma forma, foi atravessado pela minha história, pela história que eu contei do Crisóstomo, de como foi que eu reagi, né? Sim. Então, isso é uma coisa bem interessante. Mas eu quero fazer um comentário em cima daquilo que você falou ainda há pouco. Você lembra do filme Frankenstein? Eu não assisti o filme. Eu assisti algumas versões, né, mais antigas, assim. Eu lembro de Sim. um desenho que eu assisti há muitos anos atrás que me emocionou muito. Eu lembro de eu chorar e falar, meu Deus, por que eles estão fazendo isso com ele e tal. Li o livro da Mary Shelley também, que para mim foi bem diferente das histórias que eu via, né? Trouxe uma outra percepção. Eu falei, não, peraí, gente. A sensação que eu tinha é que a história que tinha contado como se fosse do monstro e tal, não, parecia que vocês entenderam errado a história. A sensação que me deu foi essa. Não, vocês entenderam, não, não é sobre o monstro. A história não é sobre o monstro. Sabe? Era muito mais sobre as pessoas que estavam querendo destruir o monstro do que sobre o monstro. Né? Eu assim, eu não aprofundei, eu vi o filme, achei legal, me emocionou, tal, me atravessou, mas assim, tem algumas coisas que ficaram, por exemplo, ele foi feito de outras pessoas, né? Então ele foi feito de pedaços de outras pessoas. Isso quer dizer que ele tinha memórias de outras pessoas. Uau! Inclusive, ele falou durante o filme, teve um momento que ele fala sobre isso, que a história que ele lembra são fragmentos de história, são memórias de diversas pessoas, sabe? Como isso faz sentido? Como aí você remete, né?
você fala, é a história da humanidade, é de como a vida foi passando por esses corpos e deixando as suas marcas e que agora se transformam e que estão num corpo maior e que se expressa da forma que se expressa, né? E assim, ele também entrou num lugar, né, numa profundeza, da onde ele sente a tristeza de ser excluído, de ser rejeitado pelaquilo que ele é. E aí ele faz um comentário muito interessante, assim, porque teve um momento que eu não sei se é uma matilha, é lobos, um coletivo de lobos invade um sítio, a propriedade onde ele está escondido, e ataca as ovelhas, as criações, e aí ele olha para o caçador que vem e mata o lobo, e ele diz assim que o caçador não odeia os lobos, assim como os lobos também não odeiam as ovelhas. Mas é o que é necessário fazer. Que o caçador só mata o lobo pelo aquilo que o lobo é. E que, no caso, é uma ameaça para o patrimônio, uma ameaça para a vida do caçador e tudo mais. E aí ele se sente essa pessoa que é a pessoa que é excluída, rejeitada por ser aquilo que ele é. E que expressa toda as memórias e o ser de outras pessoas, entendeu? Então aí tem o que aconteceu quando eu vi esse momento, essa cena, eu senti a tristeza e senti escorrendo essa tristeza quando a gente desmonta, sabe quando você desmonta? Quando você fica, você chora, você se abate, sente a, são os músculos perdendo o tônus, você não consegue mais sustentar a sua postura, porque você se abateu, né? Se abateu. Então, esse foi o momento. E essa tristeza, esse abatimento aparece no filme do Mil Homens também, Eu sabe? senti uma grande conexão aí, né? Realmente parece que junta. O Frankenstein, de alguma forma, também é o filho de mil homens, né? Sim, sim, é como se fosse a mesma história contada de outro jeito, né? Sim. Então, e aí também você vai ver que a vida precisa de muitos corpos para se manter, para existir, para persistir, para ir para frente, né? Uau, até mesmo tipo, a própria existência do Frankenstein exige muitos corpos. A Muitos própria corpos. essência dele A reconhece própria isso, né? existência dele existe. E assim, uma coisa que me deixou muito assim, eu fiquei boquiaberta, foi a capacidade, sabe? Apareceu a capacidade de cicatrização do Frankenstein. Ele se cortava ou se feria de morte e aquilo se refazia, sabe? O tecido se recompunha muito facilmente, logo a forma estava de volta, sabe? Isso me deixou assim, de boca aberta, cara, porque tem uma mensagem dentro, sabe? Tem uma coisa dentro disso que é muito louco, sabe? A vida se refazendo. Aí você imagina o que é a vida em termos de filogenia, de ontogenia, de quando surgiu a Terra, os primeiros seres vivos, né?
Então, assim, é a vida se refazendo o tempo inteiro, se recompondo o tempo inteiro, se restaurando o tempo inteiro, sabe? A gente está falando da vida como fenômeno, não A como. vida, a vida como um fenômeno, como Não a alguma questão coisa. individual, não o que anima, né? Uma alma e tal, um ser, mas o fenômeno vida. O fenômeno, a vitalidade, né? A vitalidade, o biológico, a vida biológica. Que, olha, eu acho que não dá muito para separar da parte da energia, né? Que anima do. Eu acho um pouco difícil separar, né? Porque você tem que pensar o que anima esses corpos, né? O que é a vida mesmo, entende? E você viu como que é? Cara, eu tô te escutando e a sensação quando você fala dessa coisa, até dessa capacidade de cura e quando você fala que essa questão de vários corpos juntos e tal, é mais ou menos isso também, tipo, de como quando tem outros corpos, a cura também é mais rápida. Sim, sim, é estilo assim. É o nosso corpo, a nossa presença como remédio, sabe? Como cura para o outro, né? E para além desse indivíduo mesmo, né? Tipo, não é bem a sua existência, é a existência dos vários, para além dessa existência individual. Se o Frankenstein fosse uma mistura de um pedaço do Pedro, um pedaço da Eliana, um pedaço do Marquinho, um pedaço do Cristóforo e tal, Uhum, não é sobre o Pedro, não é sobre a Eliana, é sobre eles juntos e isso acontecer. exato. E é por aí, né, Pedro? Porque se você pensar bem, nós somos seres gregários, né? Nós somos, assim, nós somos seres muito sociáveis, muito sociais, A gente né? fala, são Então, assim, a mamíferos, gente né? é estilo assim, o nosso comportamento, a forma que o nosso corpo tem está relacionado com a relação que eu estabeleço com o outro, com você, entendeu? Com o Crisóstomo, com a Maria, com o João, com tantos que passaram na minha vida, porque eu vou construindo o meu corpo a partir da relação que eu tenho com o outro. Então, por isso que a solidão mata, né? A solidão mata, porque se eu não tenho outro para corpar, né? Como é que eu faço? Ele, Tudo o, bem, eu tenho aqui os meus recursos internos e tal, mas eu necessito do outro. Nós precisamos do outro. eu vou querer que você fale um pouco mais sobre isso que você falou aí para mim, que foi muito certeiro. Você falou sobre. Se você puder repetir, até fugiu agora aqui para mim um pouquinho. Você falou, acho que era sobre essa questão tipo desses corpos, de como nós somos um pouquinho do outro e desse processo de cura. Como é que é isso, cara? Porque eu lembro que quando você falou das memórias também, eu fico pensando, e a gente fala de memória, tá no corpo, essa coisa, sabe, de como é que tem conhecimentos que eu falei. Eu lembro desses fragmentos de coisas aí que você falou do Frankenstein, né? Desses fragmentos de cor, de corpo e dessa cura, e a gente falou dessa conexão e às vezes eu penso, e você falou de como é que a gente vai criando o nosso corpo através das relações. É isso. Como a gente cria nosso corpo através das relações. Isso é muito profundo, cara. Tipo, por Claro, que que eu porque tenho a minha imagina, cara não tem a ver só comigo? Realmente, eu estou lembrando de um tempo, durante o período de pandemia, por exemplo, em que
Eu fiquei um bom tempo sem ver minhas filhas por conta do isolamento, né, social que aconteceu. Elas moravam em outra cidade, aqui perto, mas a gente não podia se encontrar, né, vamos dizer assim. E, e eu lembro que depois de meses mesmo, se vê quando ia a Sofia, que é a primeira filha que eu tive, quem vê uma foto dela e tal, e todo mundo fala, ela é a sua cara, e realmente ela é muito parecida comigo. Mas quando eu a vi, depois desse tempo todo, era a cara da mãe dela. Ela estava convivendo com a mãe dela o tempo inteiro. Era a cara da mãe dela, eu olhei e falei assim, foi muito engraçado, porque eu olhei e falei assim, ué, a sensação foi, deixou de ser minha filha, passou a ser a filha da mãe dela. Sabe, a impressão que me deu no primeiro momento, que era o jeito de vestir, o jeito de andar e tal, como é que aquilo ficou marcado. E realmente, e conforme a gente foi voltando a conviver, a coisa foi se misturando de novo e a sensação que hoje, você, hoje ela voltou a ser, tá ligado? Sabe, mesmo ela estando distante e tal, mas por conta do convívio. Às vezes eu fiquei pensando, pô, será que é a minha cabeça, que foi a minha percepção? E agora quando você falou isso, eu falo, realmente, a gente, será que por conta dessas relações, que cara que eu vou desenvolvendo, né, para estar nessas relações? Que corpo que eu vou desenvolvendo para estar dentro das minhas relações? Na verdade, né, Pedro, assim, pra você ver, sabe, quando você cria um filho, você não cria só, não é só as palavras que você fala que vai direcionar o crescimento dele, né? Você cria o seu exemplo, né? A educação acontece pelas costas. Então, assim, a criança vai aprendendo com o jeito que o pai e a mãe lidam com as coisas, com as pessoas, vai se espelhando. Tem crianças que têm um jeito muito parecido com o pai, com a mãe, o jeito de fazer as coisas, de se comportar, porque o comportamento molda quem somos, né? O comportamento do outro, essa interação vai moldando quem a gente é. Tanto é que a epigenética acho que fala bem sobre isso, né? Sim. O meio onde você está inserido, ele estimula, provoca você para que teu corpo tenha algumas reações, para que ele responda à altura e forme um corpo que expresse aquilo que precisa ser feito na hora, né, que seja funcional, entende? Então, é isso. É o tempo inteiro a gente fazendo o corpo, moldando a gente mesmo nas relações, né? E você falou, ó, é aquilo, porque você parece a sensação, tem hora que você é uma metralhadora e tem hora que você é uma bazuca, assim, sabe? Pra mim, né? Que é, tipo assim, você falou uma coisa que pra mim foi assim, nossa, uau, que tipo assim, deu uma explosão. Aí tu falou uma outra coisa, agora foi, você educa pelas costas. Pá! Sabe? Como assim você educa pelas costas, ele? Tipo, porque pra mim é tipo, faz sentido, mas eu mesmo nem consigo explicar. Tipo, como é que tu chegou nisso? Tipo, você educa pelas costas? Não é, porque, analisa, é, nem que a pessoa não tenha muita consciência disso, mas ela está o tempo todo recebendo aquilo que você está emanando, Pô, observando o mas que você você está fala fazendo, sabe? pelas E costas, aquilo vai chegando. costas você diz os nossos limites ou as costas mesmo, como se fosse a pessoa tá vendo você e por ela te ver, ela por te seguir, ela Ela faz igual. Ela faz igual. essas Então suas ela costas. imitação, né? Você educa Imitação. pelas costas. Meu Deus do céu, cara. Isso nunca mais vai sair da minha cabeça. Nunca mais vai sair da minha cabeça. Então, assim, às vezes você está falando uma coisa e você está fazendo outra, e o que vale para a pessoa que está ali te observando? É aquilo que você está fazendo, é aquilo que é a sua prática, sabe? É isso que está valendo, não é o teu
discurso bonito, coerente e tal. Não, mas se ele for Se for um coerente, discurso bonito, coerente, você praticar, aí tá tudo a ótimo, né? coerência é essa, né? Coerência é isso, você está falando e está fazendo, né? É, Mas então é realmente isso. nem sempre tem uma coerência. Uau! O Pedro, você sabe o que que eu estava. Eu fico refletindo, né, sobre essas coisas todas. Sabe o que eu estava pensando? Da outra vez que a gente conversou, você falou de um fenômeno que, que me chamou a atenção. Você falou de perda da alma. Você citou isso, perda da alma. Uhum. O que que é perda da alma para você, Pedro? Eu sinto que as pessoas não fazem nem ideia de qual foi essa conversa, porque a gente tem muitas conversas, né? Só para a gente explicar um pouco isso, a gente resolveu gravar essas conversas. Você que está chegando aí agora e está escutando, já escutou isso tudo, e você vê a gente falando dessa profundidade, porque várias vezes a gente conversa, eu falava, isso tinha que estar gravado para as pessoas saberem que isso existe. As pessoas terem ideia de que a gente consegue conversar desse jeito, né? Agora, a perda da alma. Você consegue me lembrar o contexto de que foi que eu usei o perda da alma? Deixa eu pensar. Eu me lembro. Foi assim. Eu tive uma experiência onde eu captei, percebi a grandeza da pessoa que você é, da sua potência, certo? E aí você falou assim: nossa, sério, mas eu achei que eu estava quebrado, fragmentado e que eu não podia passar essa percepção, essa sensação para você. Foi isso. Tá. Agora eu consigo lembrar. Porque a perda da alma, para mim, ela se conecta em várias coisas, mas realmente, neste momento, eu estava falando sobre uma desconexão de mim mesmo, no lugar de não me reconhecer, sabe? Aí entra aquele conceito, né? O que é alma, né? A alma aí entra no conceito, tipo, eu não sei se a palavra alma é a melhor que define, mas é aquilo que a gente considera como se fosse essencial de nós, sabe? Da nossa presença, Isso. daquilo que nós, vamos dizer assim, daquilo que nós realmente somos. E apesar de ter o conceito lá dentro que aquilo que é essencial, diferente do que o Pequeno Príncipe disse, o essencial ele é sim visível aos olhos, sabe? sabe? Ele é sim visível aos olhos, mas é verdade que é imaculado, né? Tipo, isso não se quebra, daí esse lugar essencial ele fica intocado lá, não importa o que você tenha feito, o que você tenha vivido, ele vai continuar presente, é como se acho que até que as pessoas chamam da pedra filosofal, né? Aquela coisa que é um monolito, assim, aquela coisa que ela não muda, né? É uma base e tal. O Pedro, eu concordo com você, mas assim, aí tem momentos, tem experiências que a gente tem na vida que pode fazer você se desconectar dessa essência, né? E que pode levar você para um lugar onde você fica realmente perdido, fragmentado, muito machucado. Às vezes, não é muito difícil, né, da gente perceber isso, por exemplo, com uma sociedade que é violenta, que mata as pessoas que a gente ama, e que nos ameaçam, onde a gente tem guerra, onde a gente tem doenças muito tristes. Então, assim, e até perdas, né? Perdas assim, perda do amor, perda do emprego, perda de um amigo. É, são situações que colocam a gente numa posição, acho que, de fechamento, né? Você se encolhe, você se fecha, e aquilo não permite você fazer a vida passar, né? Por dentro de você, entende como é?
Eu entendo, e enquanto você estava falando, eu ia te escutando, mas também ia formando uma coisa dentro de mim que é. A gente olha, às vezes, as pessoas usam aquele termo do médium como uma pessoa que está entre esse plano e um outro. Mas Uhum, se a gente for prestar atenção, todo mundo é médium, no sentido que tem uma parte minha que é dentro aqui, que se relaciona comigo, com o meu corpo, e tem essa minha parte que eu me relaciono com o mundo externo, né? Então, como se fosse essa forma física, esse corpo, né, que chora, que sofre e tal, e que pensa, essa pessoa, eu acho que isso tudo tem a ver com esse médium, porque ele está entre esse meu mundo interno e esse mundo externo, né? Esse outro mundo. Então, quando tem essa questão dessa perda da alma, é como se esse lugar que eu vou falar, nesse lugar de mediunidade, nessa hora de eu tentar me relacionar com esse mundo externo, realmente pode acontecer de eu me confundir, né? Que as pessoas falam, é como se eu tivesse o meu rosto, mas eu achasse assim, olha, eu vou ser famoso se eu tiver a cara do, sei lá, do Brad Pitt. Então eu fico tentando buscar a cara do Brad Pitt, só que eu não sou o Brad Pitt. Aí quando eu chego lá, poxa vida, eu tô triste porque eu não sou o Brad Pitt. Mas realmente isso não é, nem vai ser, não importa o que você faça. Mas nessa busca de tentar ser uma outra coisa, eu acredito que sim acontece esse lugar de se perder. E ter a hora de você realmente ter que parar e voltar, tipo, caramba, onde é que eu tô aqui, sabe? Tipo, quem eu era mesmo? Porque eu fiquei tanto tempo tentando ser uma outra coisa. E quando você falou de perceber essa energia, que eu lembro que você falou que teve isso de perceber minha energia e tal, para mim foi como, para mim o fio de Ariadne, sabe, no Minotauro, sabe, lá tipo, opa, tem um caminho, sabe, tipo assim, é como se tivesse lançado o fio de Eliana, sabe? a Juliana é boa. Juliana jogou assim, ó. E eu falo, é uma parte até mesmo de resgate mesmo, como se chegasse e falasse, peraí, ó, só segue aqui, ó, segue o fiozinho. E foi como se me ajudasse a voltar. E tá sendo um lugar mesmo de voltar, tá sendo bem legal estar aqui. Até por isso que a gente tá aqui agora, né? Tendo essa conversa. E eu acho que isso é um dos fenômenos que ficaram, que para mim essas conversas profundas. A gente às vezes fica lamentando, nossa, por que eu não tenho ela com todas as pessoas? E realmente, conforme a gente vai conversando, a gente planeja conversar 10 minutos e daqui a pouco tá falando 15, tá falando 20, tá falando 30, falou 40, falou 50, terminou a conversa, desliga e tá trocando mensagem, né? Mas essa é outra coisa, porque a coisa vai, flui e porque alimenta, né? E eu sinto que isso é um alimento que me faltava. Agora tô escutando os passarinhos cantando aí. Passarinhos até começaram a cantar. Que delícia. Então, sabe, Pedro, aí, mas uma outra hora a gente tem que aprofundar um pouquinho mais essa questão da perda da alma, tá? Porque ela está muito relacionada. Eu não sei se você, por exemplo, a gente consegue detectar a vida, né? Quando você olha na natureza e reconhece os elementos da natureza. A água, a terra, o fogo, o ar, o espaço. E quando você, por exemplo, consegue, vamos dizer assim, captar essa energia toda desses elementos em você e reconhece em você esses elementos, a composição desses elementos dentro de você, aí aí tem um outro patamar, sabe? Aí você muda o patamar, porque você começa a se reconhecer como sendo essa natureza, como sendo esses elementos, como sendo essa vida em você, sabe?
Então, quando você se permite perceber esses elementos dentro de você e vivenciar esses elementos, você vai saber o que, que é, de uma forma mais sutil, o que é essa alma em você, né? O que é essa vida em você, sabe? E aí, quando você se desconecta com alguns desses elementos, ou algum elemento que seja desses, você tem um pouco de perda da sua alma nesse sentido. Então, quando você não consegue se conectar com a energia solar, com aquela excitação do fogo, onde você busca conhecimento, você busca metabolizar alimentos e as coisas, você fica mais embotado, você fica mais apagado. Isso é uma perda da alma em algum sentido, em algum nível, né? Então, eu acho bem interessante quando a gente pode olhar para essas percepções. Ainda que pareça alguma coisa meio estratosférico, mas ela não é. Não é. Porque você consegue sentir a excitação do seu corpo diante de alguns estímulos. Você pode ter, você sente o desejo, né? Sente aquele calor. Sente um amolecimento de quando você relaxa, cai no sofá lá, para poder descansar. Você sente isso. Você sente o que é a estabilidade da terra, né? Quando você se coloca em pé, quando você pode ficar parado, deitado na cama e sente o peso da gravidade do seu corpo, no seu corpo, você consegue sentir a estabilidade. Então, a qualidade dos elementos é que fala um pouco dessa coisa do quanto que você está fragmentado, ou quanto que você está perdido, ou quanto que você não está vivendo aquilo que é possível na sua vida, né? Então, isso fala, essa conexão com os elementos fala muito da questão da perda da alma. Uau, então uma desconexão desses elementos. Então, É, porque na verdade o que que acontece, né, Pedro? Os elementos, eles, na verdade, é assim, você divide em elementos, mas só que não, né? Esses elementos, eles se unem e tem todo um uhum. espaço, e tem é muito mais, né? É como se você lembra, né, que você leu o livro tibetano lá dos mortos, né? O livro e onde ele fala da Sim. dissolução dos elementos, você sabe que aqui na clara luz todos os elementos são, né? São junto, em conjunto, o espaço tá pleno de todos esses elementos, né? Então, é meio que por aí, a gente divide porque a gente tem essa experiência, né? A gente sabe o que que é água, o que que é terra, o que que é isso, o que que é aquilo. Então, isso. Mas eu acho muito legal pensando dessa forma, porque aí é estilo assim, como é que eu posso me conectar com a minha alma mesmo de novo? Eu, eu, eu acredito, para mim funciona muito. é, eu sou sempre tudo muito multimídia. Eu acho que talvez por ser geminiano, eu sou sempre nesse lugar da dicotomia e também, né, tudo é, mas também não é. Sabe? Mas para mim, realmente, é o lugar da fala e ao mesmo tempo o lugar do silêncio. Sabe? Não, agora não é hora de falar. Sente. É o lugar da comunicação, que nem sempre é na fala, né?
Para mim é isso. Para mim o meu lugar é no lugar de comunicação, que não é só com a fala. É isso. Querido, avançamos muito hoje no nosso papo, hein? Eu fico pensando para onde é que a gente vai. Que mergulho é esse, hein? Que mergulho Sim, é esse em nós mesmos? Esse é o nosso aprendizado, né? É disso que a gente se alimenta, né, querido? diz que alimenta, diz que isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver, né? Adorei. Da próxima vez você pode cantar a música, tá? Ah, Vai treinando, vai treinando. bem, gente, é isso, a gente está encerrando aqui essa conversinha agora, conversinha, né? Nessa estreia, e talvez você olhe e pense assim, gente, mas que conversa louca é essa? Mas é isso, presta atenção que tu vai ver que essa loucura faz muito sentido. É isso, nossos somos aqui mestres de si. Eu, Pedro Gabriel, um terapeuta, e a. Eliana de Pontes, Isso aí. terapeuta também, sei lá, educadora, Sei lá, né? instrutora, enfim, muitas faces, né, da mesma Eliana. Sim, perfeito. Então, Eli, a gente se despede. Então, a galera que está assistindo, talvez você esteja assistindo com as imagens no YouTube, mas você vai poder ouvir também isso, né? Esse podcast aí nas suas plataformas de áudio, né? Como no Spotify e outras que você preferir. Por isso aí, se quiser, se você está escutando se está numa plataforma que você queria que esse podcast estivesse lá, pode mandar uma mensagem, comenta aqui no, deixa um comentário aqui que a gente vai encontrar um jeito de colocar lá também para você poder ouvir ou nos assistir lá. É isso. Tá bom, gente, um beijão para todo mundo. Tchau. Tchau, Tchauzinho. Pedro. Até. Tchauzinho.